Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui com o segundo podcast. Ainda não definimos o nome, mas a força tá grande aí para ser JeffCast, né? Vamos lá, vamos ver se me convencem ainda. Hoje, mais uma vez, com muito orgulho, trago para vocês a presença da doutora Silvia, que, além de advogada, é consultora de imagem, tem uma vertente empreendedora muito grande e eu gostaria de conversar com ela exatamente sobre o empreendedorismo na advocacia. A Silvia trabalha no nosso escritório, Grabowski de Paula. Uma satisfação tê-la não só como amiga, mas também como profissional aqui dentro do escritório. Foi de uma maneira inusitada, né, Silvia, que veio trabalhar com nós. Eu vou fazer uma pequena explanação e contar uma historinha de como que a Silvia veio trabalhar aqui na Grabowski. A Silvia é esposa de um colega nosso, um grande amigo, jogador de futebol lá da OAB, o Alex, e uma figuraça, né? Um dia ainda vou convidá-lo para vir participar aqui. Advogado, também empreendedor, corretor de imóveis, tem uma vertente aí na área comercial muito grande. E eu não a conhecia, né, Silvia? Não. Fomos disputar em Florianópolis a Copa Centro-Sul, locamos uma casa lá e cada qual com a sua esposa, a Silvia acompanhando o Alex, eu com a patroa, a Mona Lisa, e lá a gente iniciou um relacionamento. A Silvia fez uma amizade primeiro com a Mona Lisa, normal isso, né? Depois comigo. É difícil advogados, né, se unirem e não conversar sobre direito. Verdade. Né, Silvia? Trocamos algumas experiências ali, experiências bastante salutar. E passado, ficamos em Floripa quantos dias, Silvia? Acho que uns 4 dias, né? 4, 5 dias em Florianópolis. Noite e dia, ela já queria roubar uma das minhas cachorrinhas, muito esperta ela. Né? É uma mãe de pet também. A gente adquiriu um carinho pela Silvia e logo em seguida, a questão do que? Deu uns 30 dias após isso? Acho que foi isso, um mês e meio depois. Um mês e meio, surgiu uma vaga aqui na Grabowski e eu inicialmente postei no grupo nosso de futebol. Várias pessoas se manifestaram ali, se candidatando à vaga. O esposo da Silvia levou 2 dias para olhar o grupo. E, de repente, a bela surpresa de uma mensagem da Silvia no WhatsApp perguntando se podia se candidatar, apresentando o currículo dela. Quem sou eu para ler o currículo de uma mulher como essa e avaliar o currículo dela? Né? Imediatamente disse para ela que era só nós marcarmos a entrevista para conversar, acertarmos os detalhes. E logo em seguida comecei a ser cobrado, Silvia, pela Mona Lisa. Né? Já contratou a Silvia? Não vai contratar mais ninguém. Vai contratar a Silvia. E é lógico que como uma pessoa muito inteligente e esperta como eu, contratei, né? Obedeceu a claro, sua esposa, evidente. lógico. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. juízo. E assim a Silvia veio incorporar o time da Grabowski de Paula, está aqui com nós, com essa vertente também de empreendedorismo, atuando numa outra área, que é essa área da imagem aí do profissional em geral. Isso vem muito a somar essa experiência tua, esse conhecimento, até mesmo para me auxiliar, né? O debate anterior que nós tivemos, discutimos bastante sobre a importância da imagem, os meus questionamentos, o que eu entendo como imagem. E vou passar a palavra agora para você, Silvia. Oh, meu Deus. Né? Para você falar um pouquinho para nós o que você entende por empreendedorismo. Vou te fazer algumas perguntas. Primeiro, para ti, o que é ser um empreendedor? O que é ter sucesso ou ser uma pessoa de sucesso, um profissional de sucesso, né? E como lidar com a advocacia e empreender ao mesmo tempo? Aí eu gostaria de ouvir de você. Então, tá bom. Então vamos lá, né? Obrigada pela introdução toda, né? Mais uma vez é muito honroso estar aqui debatendo assuntos tão pertinentes e tão atuais, né, Jefferson? A gente tem aí
muitos colegas na advocacia que também exercem atividade empresária em outros ramos, e na advocacia também, que a gente vai abordar um pouquinho disso, né, de estar à frente de um escritório como uma empresa mesmo, como ela deve funcionar. Mas eu vou começar te respondendo contando uma história, né, que é a história da origem da minha família, né. Eu tenho, do lado materno, bisavós que vieram da Palestina e do Líbano e que, quando chegaram no Brasil, empreenderam e com muito sucesso. E do lado paterno, avós que vieram da Espanha e que, na época da imigração, se recusaram a trabalhar na lavoura porque tinham suas profissões nas suas cidades de origem e resolveram trazer um pouco disso para o Brasil. E o meu bisavô paterno foi o primeiro importador de uma região do interior de São Paulo, ali a região de Jaboticabal. Ele veio e ele tinha uma pequena importadora que, de aviamento, tecido a carro, eles traziam de tudo para o Brasil. Então, a minha história com o empreendedorismo começa nas minhas origens, né? E o meu pai tentou empreender, os meus avós foram empreendedores, assim como os bisavós. E, então, o empreendedorismo faz parte da minha família. Ainda que os meus pais depois tenham seguido uma outra carreira, os dois foram funcionários públicos por muitos anos, são aposentados do funcionalismo público, mas o empreendedorismo sempre esteve ali. E eu e a minha irmã temos isso no nosso sangue, né? É inevitável você trazer as tuas origens. E quando eu me formei em Direito, eu sempre gostei muito do ramo empresarial. Tanto é que eu fiz praticamente toda a minha carreira jurídica em jurídicos corporativos, né? De empresas grandes, brasileiras e multinacionais também. E então, de uma maneira ou de outra, eu sempre estive ligada à figura do empresário, mesmo na advocacia, né? Porque estava ali no ambiente corporativo. E aí, em 2020, com a pandemia, todo mundo em casa, eu resolvi retomar aí algumas coisas, alguns projetos que eu já tinha há muito tempo, mas que, pela questão da segurança, eu nunca tinha colocado em prática, porque até então eu era contratada dessa última empresa que eu trabalhei. E aí, no início, um pouquinho antes da pandemia, eu fui desligada, a empresa foi vendida, teve uma reestruturação, eu acabei sendo desligada, e aí eu falei, não, por que não? Né? Botar agora, aos 40 anos, começar a fazer aquilo que eu gosto, que eu sempre gostei, não que eu não goste da advocacia, não é isso, mas trazer um pouco dessa vertente empreendedora para os dias, para aquele momento. E aí eu retomei alguns estudos, eu fiz curso no Sebrae, eu fiz mentoria com grandes nomes dos mentores que aparecem por aí, e retomei o meu estudo na consultoria da imagem e fui empreender nesse ramo, né? Eu sei que teve um boom de consultoras de imagem, especialmente aí no pós-pandemia, né? Mas poucas têm a vertente do empreendedorismo, muitas atuam de forma esporádica, né? E mais, às vezes, no digital do que no mundo real, vamos falar assim, né? E eu gosto muito do estar junto, né? Do executar com as pessoas ao meu redor. Então, essa é um pouquinho da minha história, de como eu cheguei, né? E você me perguntou quais são o que é importante, né? Para ser um empreendedor. Eu acho que a primeira coisa importante é você gostar do que você faz. Né? A gente não empreende naquilo que a gente não gosta. E o segundo ponto que eu acho importante é me colocar como meu cliente. O que o meu cliente gostaria de receber, que eu posso ofertar, qual é o problema dele que eu posso resolver e, com isso, executar uma atividade empresarial. Eu acho que são os dois principais pontos. Depois, claro, conhecimento técnico, saber ser um bom gestor. Nem sempre nós vamos ter todas as características de um bom empresário. Eu gosto do termo empresário mais do que empreendedor, porque me traz uma imagem de mais seriedade no teu negócio. Empreender, todo mundo pode empreender.
Empresariar, eu acho que são poucos os que conseguem fazer com maestria, né? Nem sempre a gente vai ser completo no teu empreender ou no teu empresariar, né? Nós, às vezes, temos mais afinidade com alguma coisa, com uma área empresarial do que com outra. Mas, pelo menos, saber um pouco, como você mesmo diz, né? Eu não sei de tudo, mas eu sei um pouco de tudo. Saber como funciona a empresa, eu colocaria aí como terceiro elemento importante desses aspectos do bom de ser um bom empresário. Tá. Mas veja bem, existe uma distinção muito grande, Silvia, do que é empresário e o que é empreendedor. Sim. Né? Empresariar é cuidar administrativamente, financeiramente, fazer a gestão daquelas pessoas no dia a dia. Isso é empresariar. Né? Vai administrar pessoas, vai controlar o seu escritório, vai cuidar da maneira do seu financeiro, né? Esse é o grande empresário, aquele que tem o domínio, né, do negócio funcionando. Ou melhor, coloca a funcionar e consegue dominar ele funcionando. Esse não é o empreendedor. Mas você concorda comigo que o empreendedor, todo empreendedor, quando inicia o seu negócio, do tamanho que ele tenha, tá? Não busca ser um empresário? Não, eu acho que a ordem é diferente. Ele tem que ser um empresário para poder ser um empreendedor. Porque ele, como primeiro, é questão, são degraus. Né? Então, um dos degraus é ele saber administrar o seu negócio para se tornar um empresário, para ele poder vender aquele negócio lá fora. Ser empreendedor é correr risco. Ser empresário não é correr risco. Mas você não acha que o patamar empresário vem depois do empreendedor? Não. Porque o empreendedor corre o risco, aprende e faz o seu negócio. Empreendedor, não, assim, ó, Silvia, o empreendedor é aquele que investe sabendo do risco. Né? Então ele investe e ele tem um bom empresário que vai administrar o negócio para ele. O bom empreendedor é aquele que não fica somente em um negócio. Você pega, vamos pegar aí, é que fazem uma confusão ao grande empresário, né? O grande empresário, ele nada mais é do que um grande empreendedor. Por quê? Porque ele abre diversas portas. Então, ele investe no mercado de imóveis, ele investe no mercado automobilístico, ele investe no mercado de consumo em geral. Esse é um grande empreendedor. Ele está abrindo frentes e corre o risco de aquele negócio não dar certo. Mas por que ele dá certo? Porque ele tem a vertente empresarial, ele sabe que aquele negócio ele deve de funcionar assim, 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 assado. Ao meu ver, Silvia, a grande sacada de tudo isso, primeiro é você estar aberto a desafios. Sim. Né? Então você tem que, não adianta se dizer, eu vou ser empreendedor. Empreendedor que não corre risco jamais será empreendedor. Não sai da sua zona de conforto. Exatamente. Né? Porque muita gente, e o que eu vejo hoje, Jefferson, é muita gente que se diz empreendedor ali naquele, aonde ele se sente mais confortável e fazendo só isso. E depois vem e diz, meu negócio não deu certo. Porque sabe o que acontece? Mas por que não deu certo? Porque não correu o risco. Sabe o que acontece? A zona de conforto é a zona mais perigosa que existe. Sim. Porque se você entrar na zona de conforto e ali você ficar, você não cresce mais. Você perde, o risco de você perder aquilo que você adquiriu é muito grande. É muito grande. Né? Então, o empreendedor sempre está investindo. Ele sempre está correndo risco. Se ele chegou numa zona de conforto, estagnou. Tá? E viver na estagnação é perder aquilo que conquistou. Isso eu falo muito. Né? Você tem que estar sempre inovando, você tem que estar sempre buscando mais, você tem que estar sempre investindo. E não é ganância. Alguns confundem, mas esse cidadão é muito ganancioso. Não, porque o mercado, né, esse nosso mercado, o gráfico dele não é estável. Pelo contrário, ele é instável. Então, o que você perde aqui, você ganha nesse e assim sucessivamente. Para aí sim você tentar buscar um equilíbrio nesse mercado. Empreender, quando eu digo que é correr risco e é sair da zona de conforto, na advocacia, como empreender na advocacia? Né?
Esse é o grande senão. Muitos pensam assim, para você... pô, mas o cara é o advogado, ele é o advogado mor no escritório, ele é o que domina o conhecimento, a grande parte da carteira vem em virtude do nome dele, do conhecimento dele, né? Esse cara não vai conseguir empreender. Realmente, não vai. Se ele ficar sentado atrás da mesa só peticionando e atendendo o cliente, tá, não vai. Essa é a visão antiga dos escritórios de advocacia, né? Em que eles, todo aquele império se formava ao redor só do nome do fundador do escritório, ou dos fundadores, né? E hoje a advocacia abriu muitos leques, né, Jefferson, para quem quer correr o risco e para quem quer empreender. Tem aqueles que não querem, que ficam na zona de conforto, mas que estão sujeitos e fadados ao fracasso a um determinado momento. O grande mistério ali, e qual é a maior dificuldade do advogado empreendedor? Correr o risco. Porque ele está habituado àquela atividade operacional da advocacia, tá, mas ele ele não quer sair disso. Pois é, mas grande maioria, né? Aquele que tem, vamos dizer, a coragem de sair disso, né? Qual é a principal dificuldade que ele encontra hoje? É pessoas. É pessoas. Por quê? Porque ele fez o nome dele, ele já vendeu aquela imagem de autoridade, né? Isso já está massificado, já está enraizado na carteira de clientes, e a gente sabe que, muito embora a advocacia online hoje é muito importante, né? Ainda se mantém um pouco daquela offline, que é toda aquela história, aquele histórico teu, o teu nome que você fez. E isso é muito importante, a indicação. Você só indica hoje um produto que você já usou. Você só indica um profissional, né, que você já utilizou do serviço dele. Então, é confiável. E essa confiança tem um peso. Né? E a dificuldade do empreendedor é ter pessoas chaves para executarem com aquela mesma perfeição o trabalho na qual ele se sujeitava a prestar e com perfeição. Então, o grande problema, Silvia, do empreendedor é você encher uma prateleira de produto, tá? Ou melhor, você vender um monte de produto bom e de qualidade e você olhar para a tua prateleira, né? E você não ter aquele produto de qualidade para entregar. E aí? Esse é o grande desafio. E quando você fala do risco, eu digo que o empreendedor ele corre risco. Não é o risco somente financeiro, material naquele momento. Eu vou investir R$500 mil num novo escritório. Eu vou comprar equipamentos de primeira. Tá, mas e se não der certo? Se não der certo, eu pego aquilo e vendo. Vende. O risco é a imagem dele. O risco é o nome dele, né, de lá na ponta entregar um serviço que não era o que era esperado pelo cliente. E aquele serviço entregue na ponta não de qualidade pode queimar todo aquele trabalho de imagem que foi feito durante anos numa carreira. Eu escutei esses dias de uma advogada que deixou a advocacia e foi empreender no ramo da beleza, que quando ela saiu da advocacia, e ela é de uma família de advogados, avós advogados, o pai, a mãe juíza, e ela ouviu do pai que ele achava um absurdo ela fazer, né, essa transição que ela fez de uma carreira sólida dentro do escritório da família para empreender num novo negócio. E ela virou, e essa frase dela é uma coisa que me acompanha muito quando eu penso no empreendedorismo, né? Ela disse: meu pai, eu não quero status, eu quero extrato. E hoje na advocacia eu vivo do status que você construiu, que o meu avô construiu. Não é meu isso. Eu não quero isso para mim. E hoje ela é uma baita de uma empresária no ramo da beleza, tá super feliz com o que ela faz felizes os seus clientes, porque enxergam nela aquilo que eles procuram. Não é só um problema que eles têm que ela resolve, mas é a forma como ela resolve que satisfaz essa entrega. E ela diz hoje, eu não me arrependo de ter largado a advocacia para empreender, mas tudo foi feito com muita cautela, correndo risco sim,
né? Porque ela tinha ali o risco de perder não só a parte financeira, mas ela já tinha uma carteira de clientes estruturada ali. Mas de começar um novo negócio, correndo risco e saindo da sua zona de conforto. Você puxou um assunto bem importante, já é uma pergunta que eu te fiz no início. O que é sucesso para você? Para mim, Jefferson, sucesso é realização pessoal antes da profissional. Muitas mulheres, especialmente, têm falado da questão de equilibrar os pratos hoje em dia, né? Família, filhos, trabalho. E eu não vejo como uma possibilidade de todos estarem em equilíbrio ao mesmo tempo. Eu acho que quem faz isso, em algum momento, o cérebro vai bugar. Né? Vai ter ali um estresse, um burnout, alguma coisa nesse sentido. Então, sucesso para mim hoje é estar feliz fazendo o que eu faço com as ferramentas que eu tenho. Se hoje a minha casa não foi arrumada porque eu fiquei até mais tarde no escritório gravando o podcast com você, tá tudo bem. Eu me sinto bem nessa escolha que eu faço, e são escolhas diárias que a gente faz. Então, sucesso para mim é a minha realização pessoal, é ter a minha família e é poder cuidar dessa família com o resultado do meu trabalho, é ter tempo de qualidade com eles, mas eu tô aqui. No tempo em que eu estou aqui, eu estou me dedicando a fazer o meu trabalho bem feito, porque não é o meu cliente que vai sair satisfeito. Sou eu que vou estar satisfeita porque eu entreguei aquilo que eu sabia que eu podia entregar. E não o que eu consegui fazer tentando equilibrar todos os pratos. É bem isso mesmo. Eu disse num vídeo que gravei anteriormente que sucesso parte-se da realização pessoal de cada um. Né? O exemplo que você deu da sua amiga, sua colega advogada, né? Que veio de uma advocacia já de família e etc., e hoje enveredou para outro mercado e se sente muito bem, é porque ela não se sentia realizada na advocacia, e aí vai além do extrato, né? E sim a realização pessoal dela. Sim. Ela conseguiu agregar, fazer aquilo que gosta, e tudo que você faz, você fazendo aquilo que gosta, você faz com satisfação. Fazendo com satisfação, né, vem o complemento, que é a rentabilidade. Porque tudo que você faz com satisfação, você faz muito bem feito, você faz com amor. Eu, por exemplo, não saberia fazer outra coisa a não ser advocacia. Né? Se você me perguntar, Jefferson, você se considera um homem de sucesso? Sim, porque eu sou feliz. Eu durmo isso, eu acordo isso, eu como isso desde a minha época de faculdade. Né? Eu não saberia fazer outra coisa a não ser isso. Você pode perguntar, mas teria capacidade para fazer? Sim, eu tenho plena convicção. Eu vim de outras áreas, vim da área financeira, passei pela área comercial, conheço um pouco a área contábil. E aí o que eu fiz? Juntei tudo aquilo que à época para mim era uma frustração, e era mesmo. Trabalhar com contabilidade era uma frustração, mas eu sabia fazer. Trabalhar com a área financeira era uma frustração, tanto que hoje no meu escritório, né, não sou eu quem faz o financeiro. Né, é o meu sócio que cuida da área financeira, porque eu detesto, mas eu sei fazer. Sim. Né? Trabalhar com a área comercial, gosto. E aí eu consegui buscar o sucesso. De que maneira? Enveredei para a área do direito e utilizei toda aquela gama de conhecimento, de experiência que eu obtive numa vida, né, para poder ser um empreendedor. Empresariar é administrar, como você sabe, como eu administro o nosso escritório. Né? Empreender é expandir o escritório, é buscar negócios. A grande dificuldade, como eu falei para você, que se encontra, e eu venho suprindo isso aos poucos, você é uma pessoa, né, que está preenchendo uma lacuna que nós tínhamos aqui no escritório, porque você sabe, como eu, o quão é difícil, né, lidar com pessoas. Pessoas têm culturas diferentes, né, posicionamentos diferentes, encaram a vida de formas diferentes, e você conseguir achar um ponto de equilíbrio ali não é tão fácil assim. Difícil. Mas a gente
vai dia a dia praticando e desenvolvendo cada vez mais esse trato com o ser humano para tentar ter um grupo o mais coeso possível. Então, eu tento hoje fazer o quê? Ter tempo para empreender. Em busca de grandes negócios, em busca de expansão, em poder ter esse nosso canal de podcast, ter tempo para poder fazer um Instagram, né? Essa visão. E é lógico, agregando. Né? Tudo isso vai agregar para a nossa carteira, para os nossos clientes, para o nosso escritório. Mas para isso eu preciso ter o quê? Eu preciso ter pessoas qualificadas, né? Preparadas, e aquelas que não estiverem ainda preparadas, a gente tem que preparar. Né? Então exijo de você que nos ajude né? Com a nossa pequena gafanhota. Pequena gafanhota, acho que logo nós vamos trazer aqui. Ela né? tem que participar. Para ela participar. A pequena gafanhota, eu falo, é a nossa estagiária. Uma pessoa assim muito inteligente, terrível. Uma menina capaz, né? Mas meio tímida. A gente vai quebrar essa timidez dela aqui. E a Silvia é uma das mentoras dessa futura advogada que faz parte do nosso time. Então eu vejo assim, ser empreendedor é correr risco. Não adianta achar que vai empreender e não vai correr risco. Né? E tem que estar preparado para o risco. Sim. Né? Preparado para que não dê certo. Então você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. E eu utilizo nesse método, Silvia, a mesma coisa que eu digo para vocês diariamente no escritório. Né? O que é o direito? Direito nada mais é do que estratégia. Direito é um jogo de xadrez. Aquele que conseguir contar mais longe possível o lance do adversário é o que tem a maior probabilidade de êxito. No empreendedorismo é a mesma coisa. Aquele que conseguir contar quanto mais longe os lances do mercado, né, é que terá a probabilidade de maior êxito. E o que eu acho incrível no empreendedorismo, Jefferson, é a possibilidade da gente não ficar só dentro de uma caixinha, né? E de ter planos, como você falou. Né? Nós conversávamos outro dia, informalmente, assim, né? num momento de desestresse do escritório, né? E eu te comentei, né? Eu falei, no meu negócio da consultoria de imagem, eu estou num momento de dar um passo para trás, tomar fôlego e retomar. Porque o que eu fiz até agora não é que não deu certo. Deu certo até esse momento. Para o que eu quero da minha empresa daqui para frente, não vai dar certo. Então, eu preciso voltar. E nesse empreender, nesse movimento todo, o que eu descobri? Que eu gosto da advocacia. Né? Que lá atrás, foi quando eu fui desligada da última empresa que eu trabalhei, eu disse assim, eu não quero mais advogar. Chega, deu, não é para mim. Não... E hoje eu tô redescobrindo. E o que me permitiu redescobrir isso? Justamente o fato de empreender. Né? Porque foi empreendendo que os meus caminhos voltaram para a advocacia. Né? Tanto que hoje você resolveu empreender novamente na advocacia. Né? Naquilo que está na tua veia. Né? Você tem dois bracinhos. Um corre consultoria de imagem e o outro corre advocacia. Né? E você não pode perder isso. Né? Se fosse algo que... Como a gente sabe, tem muitos advogados aí que fizeram advocacia porque o pai queria, por uma pressão de família e etc. E não tem aquilo na veia. Né? Não vai conseguir empreender. Né? Eu tenho dinheiro, mas não adianta, não sabe do que está falando, né, para investir. Então, Silvia, mais uma vez, né, muito obrigado, tá, por você vir aqui, contribuir, né, com esse canal, com esse espaço. E, pessoal, numa próxima oportunidade, não esqueçam, vão deixando aí as suas dicas de temas a serem discutidos. E quem sabe amanhã ou depois, você que está deixando aí uma dica, pode estar sentadinho ali debatendo comigo.